Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos mais uma vez em aula de Escola Bíblica Dominical. Estamos aí estudando a respeito da pessoa, obra e ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos estudar a respeito de Jesus Cristo, homem, apresentando na lição de hoje as suas limitações, né, dentro da sua natureza humana. E o texto que eu quero ler com você está localizado ali em Mateus capítulo 26, versículo 38, que diz: Então lhes disse, a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Pode parecer-nos aí um pouco estranho, até mesmo uma espécie de blasfêmia, a simples hipótese de que o nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente Deus, como nós falamos nas lições anteriores, tenha experimentado aí fraquezas e limitações quando esteve na terra como um de nós, como homens. Mas o fato é que, ao assumir essa identidade humana, ele se identificou conosco de tal modo que, inevitavelmente, ele vivenciou as limitações peculiares a respeito da sua humanidade, e isso não implica que Jesus ele tenha sido imperfeito nem como homem e nem como Deus, nem em relação à sua natureza humana e nem sequer em relação à sua natureza divina, ou que tenha perdido seus atributos divinos, né, que são características que fazem parte da natureza de um ser divino. E o que acontece é que Jesus, segundo Filipenses capítulo 2, ali do versículo 5 em diante, é que Jesus voluntariamente ele esvaziou-se de poder e de glória, passando então a depender em quase tudo das orientações e conselhos do Pai e da capacitação direta do Espírito Santo. Então Jesus Cristo, enquanto ele homem, ele teve de aprender tudo aquilo que é necessário para se tornar uma pessoa normal, madura e equilibrada. E nesse processo aí de desenvolvimento, ele experimentou todas as dificuldades que um aprendizado acarreta, né? Então, Hebreus capítulo 5, versículo 8 vai dizer: ainda que era filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Então, procuraremos aqui entender melhor a que ponto ele teve de se humilhar a fim de nos resgatar. E exporemos aqui que essa compreensão, na verdade, ela venha fortalecer ainda mais a nossa fé e a nossa submissão àquele que tanto nos amou e nos ama, que é o nosso Deus e é o nosso Senhor Jesus. O primeiro ponto da nossa lição vai falar que Jesus ele experimentou limitações físicas. Então, olhando para o que a Bíblia diz sobre a vida de Jesus, descobrimos muitos aqui argumentos que comprovam sua perfeita humanidade, embora também fosse plenamente Deus. Sendo ele ser humano, estava sujeito às mesmas limitações próprias de nossa natureza, né? Como a minha e como a sua. Então nós vamos ver isso aqui através do seu organismo, que era um organismo limitado. Embora tenha sido concebido de maneira sobrenatural, como falamos sobrenatural, nós sabemos que Jesus nasceu dentro de uma condição virginal, né? E sabemos também que Jesus foi gerado e obra do Espírito Santo em Maria. Então a verdade é que sem esses nutrientes, né, que é o oxigênio recebido de sua mãe na fase pré-natal, certamente teria parecido morto. Depois de nascido, precisou também, como qualquer outra criança, de leite, de papinha, fruta e etc. Então, como eu disse, como qualquer bebê, como qualquer criança, como qualquer ser humano na sua fase inicial. Então ele precisou de cuidados especiais, de higiene, né, e tudo aquilo que um ser humano precisa e necessita. Ele estava então sujeito a se desidratar, a ferir-se, a intoxicar-se, porque seu organismo ele era absolutamente normal, né, como qualquer outro ser humano. Então, em relação a essa questão dele ter experimentado limitações,
nós vemos também que seu corpo ele era um corpo limitado. Então aqui a gente vê em Lucas ali, capítulo 2, versículo 52, que ele crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Então Jesus atravessou aqui então todas as etapas de desenvolvimento pelas quais nós passamos. E ele passou da mesma forma. E o fato de sabermos que ele crescia em estatura confirma que o seu corpo então ele precisou de se desenvolver como o de qualquer ser humano, como o de qualquer pessoa. Ele não veio como um super-homem, como muitas pessoas creem e acreditam assim. À prova de balas, é tanto que nós percebemos ali no seu estado de crucificação os efeitos do sofrimento de Jesus no seu próprio corpo. Então Jesus ele veio num corpo mortal, precisou então de ser cuidadoso enquanto manuseava as ferramentas da carpintaria, por exemplo, pois seu corpo ele poderia ferir, tal como acontece com qualquer um de nós, comigo e com você. Então o sangue derramado ali no flagelo, como falei na crucificação, é a maior prova dessa vulnerabilidade do corpo humano. Então há também aqui dois pontos a se considerar, pois se de um lado Jesus diz que seus opositores tirar-lhe-ão a vida, conforme está escrito ali em Lucas 18:33, por outro lado ele também afirma que ninguém atira, mas sim que ele espontaneamente a entrega, conforme João capítulo 10, versículo 17 e 18 ali. Então a divindade aqui não nos desfez aqui a humanidade, Então nem a humanidade enfraqueceu também a sua divindade. Em relação às limitações, nós vemos aqui também que sua resistência era uma resistência limitada. Jesus ele tinha cansaço, ele sentia sono, ele sentia fome, ele sentia fraqueza, ele sentia sede, sentia dor. Então Deus tornou-se homem, conforme ali o Evangelho de João no capítulo 1, Deus se tornando homem, e na limitação de seu corpo humano não suportou o tratamento desumano ao qual foi submetido. Seus órgãos então entraram naquele dia da crucificação em colapso e Jesus morreu. Você pode ler comigo aí, ou na verdade, você pode ler, consultar o texto bíblico em Mateus capítulo 27, versículo 50. E Paulo, quando nós percebemos ali em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, ele seguiu o mesmo exemplo de Jesus quando ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que eu estou forte. O segundo ponto da nossa lição vai falar que Jesus experimentou limitações intelectuais. É bom esclarecermos algo sobre as duas naturezas de Cristo antes de avançarmos, pois é certo que tanto a plenitude da humanidade como a plenitude da divindade, elas estavam presentes na pessoa do nosso Cristo, como nós falamos na lição anterior, é conhecido como a união hipostática, que é a união das duas naturezas de Jesus. Então essas duas naturezas não estão misturadas nem confundidas, de maneira a formar uma terceira natureza, que não é uma nem outra. Pelo contrário, cada uma das naturezas, então ela reteve suas próprias características sem mudanças, de modo que em Cristo há inteligência e vontade finitas dentro da sua natureza humana, e inteligência e vontade infinitas dentro da sua natureza divina. Então, em consequência dessa união de duas naturezas, tão distintas como nós falamos, podemos conceber a ideia de que há um só tempo Jesus Cristo foi mortal e imortal, finito e infinito, nascido no tempo e existente desde a eternidade, criatura e criador. Quando eu digo criatura, na questão do fato de ter sido gerado, de ser um homem, de ter e carregar consigo a sua natureza humana, menor que Deus e igual a Deus, limitado e onisciente. Então, dentro dessa questão das suas limitações intelectuais, conhecimento limitado,
Quando perguntaram a Jesus acerca de eventos escatológicos que acabara de profetizar, ele respondeu: mas a respeito daquele dia ou da hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, conforme Marcos capítulo 13, versículo 32. Então Jesus não sabia, pois ele mesmo afirmou que há tempos e épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Lembra daquele texto onde o próprio Pedro indaga Jesus, né, quando ele restauraria novamente o reino a Israel, ali em Atos dos Apóstolos? Lá no versículo 7 você vai perceber essa fala do próprio Cristo, quando ele fala sobre os tempos e as épocas que estavam restritas a Deus e a sua vontade. Então há fatos que só o Pai sabe, só o Pai conhece. Em teologia, essa verdade é chamada de subordinação econômica ou funcional, que é simplesmente o modo como as três pessoas da Trindade elas conseguem se relacionar entre si, o que não significa, dentro desse contexto, inferioridade entre as partes, né? Em sua essência, o Filho é igual então ao Pai, mas nas funções o Filho se submete ao Pai, a fim de que haja perfeita harmonia no relacionamento. Então, dentro das limitações intelectuais, nós vemos aí conhecimento limitado e também aprendizado limitado. Ele não nasceu conhecendo tudo, nem aprendeu tudo de uma só vez. Jesus, como criança, ele precisou aprender uma coisa de cada vez. O fato de ter crescido em sabedoria, conforme nós lemos aqui em Lucas capítulo 2, versículo 52, significa que ele passou por um processo de aprendizado normal, assim como todas as crianças. Ele aprendeu a comer, a falar, a andar, a ler, a escrever e a ser obediente aos pais. Ali está escrito ali em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Terceiro ponto da nossa lição vai falar: Jesus experimentou também limitações emocionais. Ainda que exercesse pleno domínio de suas emoções, Jesus estava exposto à instabilidade humana, que tantas vezes nos causa transtornos. A diferença é que ele, na força do Espírito Santo, ele procurava sempre manter o autocontrole de suas emoções, a fim de não cair em pecado ou desviar-se de seus objetivos. Então, em relação às limitações emocionais de Jesus, Jesus ele sentia tristeza. Lá em Mateus capítulo 26, versículo 37, ali ele não estava imune a esse sentido que tanto machuca o coração de todos nós, né? Essa questão de sentir tristeza. Então Jesus também sentia tristeza. Em relação às suas limitações emocionais, Jesus também sentia alegria, como nós sentimos, né? Por isso que quando eu gosto de citar o texto de Hebreus, que temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Por quê? Porque ele sentiu, como na sua natureza divina, a tristeza. E ele também sentiu a alegria. Muitas situações trouxeram o quê? Alegria, regozijo, júbilo ao coração do nosso Mestre, o nosso Senhor Jesus. Jesus também se angustiava. Após lavar ali os pés dos discípulos, angustiou-se Jesus em espírito, segundo João capítulo 13, versículo 21, prevendo ali o que? A traição de Judas. No Getsemane, a sua tristeza também foi indisfarçável. Ele mostrou isso, ele evidenciou isso. Isso até nos traz uma lição interessante para a nossa vida. Nós que muitas vezes queremos ocultar algumas limitações que nós carregamos. E às vezes queremos ou nos achamos que devemos nos mostrar forte em todo o tempo, né? Dentro da nossa condição humana. E a gente vê o Cristo aqui, dentro das suas limitações emocionais, Jesus se angustiava. Jesus também ele ficava irritado. Em Jerusalém ali encheu-se de indignação contra os mercadores ali no templo. Você lembra desse texto? E também ficou indignado com a atitude dos discípulos em algumas oportunidades. Jesus também ele ficava comovido. Em alguns momentos alguns não, né?
Há muitos momentos dentro da leitura das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber isso. Jesus tendo uma íntima compaixão, né? Por isso que muitos milagres exercidos pelo próprio Cristo, que foram sinais que mostravam de fato que ele carregava também a sua natureza divina, Jesus, sentindo-se comovido, sentindo essa íntima compaixão, operou milagres poderosos ali na vida de muitas pessoas. Então, mesmo sabendo do que Deus faria em favor de Lázaro, olhando João capítulo 11, versículo 33 ao 38, ele agitou-se no espírito e comoveu-se quando viu as irmãs ali e os amigos de Lázaro chorando a morte desse amigo querido de Jesus. Jesus também ficava preocupado, irmãos. Embora tivesse absoluto controle de seus atos e das circunstâncias que estavam ali em seu entorno, ele sentia-se preocupado com os atos também de seus apóstolos. Jesus ficava admirado. Estranho isso, né? Falar que Jesus ficava admirado. Pode ser questionável ou questionado? Pode, mas dentro da sua natureza humana, sim. Certas situações trouxeram admiração e espanto a Jesus. Por exemplo, ele ficou admirado com a fé do centurião, ali em Mateus capítulo 8, versículo 10. E com a incredulidade dos habitantes, também com a incredulidade dos habitantes de Nazaré. Jesus também sentia compaixão. Nós falamos aqui um pouco antes, né? Que Jesus, quando ele operou alguns milagres, ele sentiu íntima compaixão. Então, seus atos muitas vezes eram dirigidos pela misericórdia que sentia por aquele que estava em condição de sofrimento. O quarto ponto da nossa lição de hoje vai falar de que Jesus experimentou também limitações espirituais. Então, como dissemos no início dessa lição, poderá parecer extremamente estranho a simples hipótese de que Jesus tenha experimentado algumas limitações em decorrência da encarnação, de ter se tornado um como nós. Mas a verdade declarada nas Escrituras é que Jesus deliberadamente assumiu todas as limitações que um ser humano vivencia, de forma física, de forma emocional, de forma intelectual e até mesmo espiritual, a fim de uma perfeita identificação conosco na obra que ele se propôs a fazer. Então, embora tenha por vontade própria abdicado da manifestação dos seus atributos divinos, que eram características que lhe era peculiar, e era peculiar a sua natureza divina, com o propósito ali de tornar-se um de nós, Jesus ainda permaneceu plenamente Deus, porque carregava a sua natureza divina, sem nenhuma limitação. No entanto, ao assumir o papel de criatura, ele submeteu-se a restrições nunca antes experimentadas pelo Criador. Então, na encarnação, Jesus ele colocou-se de corpo e alma sob a autoridade do Pai, tornando-se dependente dele, tal qual foi planejado para os remidos do Senhor. Vamos aqui observar a seguir algumas coisas. Jesus, como homem, ele precisou cultivar a sua vida religiosa. E você vai perceber isso através de muitos momentos que ele traçou em solitude, interagindo com o Pai. E apesar então de ser filho de Deus e ainda no ventre materno também ter sido reconhecido como Deus, desde a infância ele buscou desenvolver o quê? Um relacionamento profundo com o Pai. Por isso que em Lucas, citando Lucas novamente, olha aí, capítulo 2, versículo 52, diz que ele crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e também diante dos homens. Ele então participava de reuniões na sinagoga e fazia regularmente essas reuniões. Ele se envolvia com elas de forma regular. Então sua vida devocional era uma indicação clara de dependência humana do Pai. Ele mostra isso. Jesus ele orava com regularidade, como eu falei, com intensidade, às vezes por longos períodos, buscando sempre a direção nas escolhas e decisões que iria tomar. Interessante, né, olhar para Cristo e ver essa intensidade
ao qual ele vivia dentro dessa questão do aspecto comunhão com o Pai. Então ele estava ali, todas as oportunidades que ele estava buscando sempre uma direção nas escolhas, nas decisões que ele iria tomar, ele estava buscando isso de forma intensa com o Pai. Então Jesus ele também buscou forças no Pai a fim de suportar as provações, e isso ele nos ensinou também, né? Hebreus ele revela que ele foi tentado em todas. Então o texto está dizendo aqui todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. É evidente que Jesus, por causa da sua limitação humana, se sentia dependente do Pai, até mesmo para resistir aos ataques do maligno. Por exemplo, nas horas de tentação, nos momentos de angústia. Então a gente percebe que ele se sentia dependente do Pai. Ele buscava sempre resistir todas essas coisas pelo Pai, através do Pai. Então, por outro lado, é verdade também que Satanás temia a pessoa divina do nosso Senhor Jesus Cristo. Concluindo então, irmãos, que nós percebemos que na encarnação, por amor de nós, Cristo ele se limitou, cumprindo aí o ministério a ele entregue pelo Pai, na força e no poder da capacitação concedidas por Deus e também pelo Espírito Santo. Tudo o que ele fez, o fez nas limitações de sua humanidade, né? Perfeita, como nós falamos sobre a questão de tudo ele ter sido tentado. Então, a fim de demonstrar-nos o caminho da vitória, que podemos trilhar mesmo com as limitações, se nos submetermos inteiramente ao poder divino, como aprendemos até o exato momento com a pessoa do próprio Cristo. Então o ser espiritual, ele tornou-se humano para que o humano pudesse se tornar espiritual. Então o Filho de Deus, ele se tornou filho do homem para que os filhos dos homens pudessem se tornar filhos de Deus. Que lindo tudo isso, não? Especial. E uma das partes, né, dessa lição, pontos dessa lição, que nos faz refletir, é justamente o fato do próprio Cristo ter sentido, ter experimentado as suas limitações emocionais, que é o que nós estamos vivendo, principalmente dentro desse contexto hoje. Então, Jesus sentia tristeza, Jesus sentia alegria, angústia. Em momentos ele estava ali irritado, comovido, ficava preocupado, admirado. Ele também se apropriava de íntima compaixão em relação aos prodígios, aos milagres que ele realizava. Que nós possamos olhar para a pessoa do Cristo e seguir a sua direção, como discípulos dele, qual somos. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão, e que você tenha uma semana aí de paz, um domingo na graça do nosso Senhor Jesus. E não esqueça que hoje, no caso, domingo, dia 2/5, temos ceia do Senhor. Caso você possa estar conosco, será de grande valia e importância, para que juntos possamos ter um momento ali de comunhão, participando da ceia do Senhor. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Deus abençoe. Tchau, tchau.